Voltamos com o programa Gente em Destaque, aqui pela TV Câmara Jacareí. Eu estou conversando com a historiadora Ana Luísa do Patrocínio, que lançou recentemente este livro aqui, Cotidiano e Sociedade, de 1840 a 1870. Bom, Ana Luísa, Jacareí era uma rota importante já no século XIX, até pela sua localização. Fala um pouquinho sobre essa passagem que Jacareí tinha para vários lugares, inclusive para comércio, essas coisas assim. Então, desde o século XVIII, na verdade, o Vale do Paraíba, não só Jacareí, mas o Vale do Paraíba, era uma rota importante, ligando as Minas Gerais, o Rio de Janeiro e Santos. Né? Passava-se por todos esses lugares. E aí o que acontece? No século XIX, essa rota se aprimora com a construção das estradas de ferro. Aí o que acontece? Jacareí está a meio caminho entre o Rio de Janeiro, que era a capital, e continuou a ser capital depois da República, e São Paulo, que era a capital da província. Então, a Jacareí teve essa importância por causa disso. Isso favoreceu tanto na hora de se construir né, o ramal ferroviário, né, da onde nós escoávamos as nossas exportações, como também quando acabou o café e começou a parte de indústrias, né, principalmente indústrias de meias, né, Jacareí teve essa importância, inclusive para a parte de imigração, de atrair os imigrantes também para cá. Você coloca até no seu livro algumas tabelas, tanto do comércio como da situação da saúde, o número de mortos, né, o número de atendidos. Como é que esses dados também estavam todos naqueles documentos que você foi achando? Sim. Quer dizer, as pessoas faziam aquilo lá para especificar mesmo, já tinham essa consciência de estatística, de fazer esse balanço aí? É surpreendente como era bem elaborado, aquela pesquisa ali, né? Contagem. Boa parte eu mesmo tirei e fiz a tabela, né? Mas é uma coisa impressionante como era bem a região, a época. Você tinha uma correspondência muito certa. Por exemplo, você levava 7 dias para levar a correspondência para a capital. E a gente percebe pelos ofícios diversos que o ofício saía, vamos supor, dia 14, chegava dia 21 lá na capital, eles respondiam, voltava dia 28. Assim, era tudo muito constante, tudo muito direito, tudo elaborado, com notação. É surpreendente como a gente imagina que na época do Império as coisas fossem um pouquinho mais bagunçadas. Muito pelo contrário. Eles eram todos certinhos ali. As estatísticas, eles publicavam. Muitas estatísticas que eu peguei ali, que estão no miolo do livro, né, aquelas imagens que aparecem no miolo do livro, estão tiradas dos relatórios provinciais. Eles anotavam tudo. E falando um pouquinho sobre a parte política da cidade, nesse seu período de estudo, a parte política era decidida a maioria pela igreja, né, pela matriz da cidade. Como é que era isso? Sim, porque assim, não existia prefeito, nada em Jacareí, né? Não, você tinha uma Câmara Municipal, no caso de cidades eram 9 vereadores. A localização da Câmara onde era, você sabe? A Casa de Cadeia e Câmara era na região onde era a antiga Lavalpa, né, era ali. Mas ela mudou de lugares várias vezes, aliás, era Casa de Cadeia e Câmara, porque tinha a Câmara em cima e a cadeia embaixo. Que é um resquício do período colonial, onde os dois poderes, o judiciário e o legislativo, eles ficavam juntos. Então a mesma sala que cedia a sessão de Câmara é a mesma que seria a sessão de júri. E era feita no mesmo lugar. Feito no mesmo lugar. Aí o que acontecia? Eram 9 vereadores, mas votar se tornava o presidente da Câmara. Resquício da união da igreja com o Estado, uma coisa que a gente chama de padroado régio, que é uma coisa que foi herdada de Portugal, né? Os reis portugueses tinham o direito, por exemplo, de nomear os padres. Eu mesmo tive em minhas mãos o ato de nomeação do cônego José Bento, com a assinatura do imperador e a nomeação dele para cá. E aí o que acontecia? Dentro dessa mistura de religião e Estado, as eleições eram feitas dentro da matriz. Então existia uma missa e logo em seguida vinha a eleição. Essa eleição dos vereadores? Dos vereadores. Aí só podiam votar os homens, não era isso? Os homens acima de 25 anos e renda acima de 100 mil reais ao ano. Quer dizer, a eleição da cidade eram poucos votos que
que o candidato tinha, né? Então, em 1859, mais ou menos, com uma população de 6 mil habitantes, Jacareí só tinha 909 votantes. Eram 6 mil? Mais ou menos 6 mil. 6 mil habitantes. É que o território de Jacareí contribuía, era a parte de Santa Branca, a parte paraibuna, tinha uma somatória aí, né? E essa parte política, então era a igreja que decidia tudo? Nomeava-se? Como é que então, funcionava? Na verdade, existia uma relação da igreja com o Estado, até a igreja até era um pouco submissa ao Estado, porque, por exemplo, a nomeação dos padres era feito pelo imperador. Mas ele tinha um certo poder político se ele se associasse, né, com as pessoas da região. O que, por exemplo, não foi o caso do Conde José Bento, que ele não se dava com o Gomes Leitão, porque o Gomes Leitão era escravocrata e ele era abolicionista. Uhum. E você também coloca no seu livro, também é um dado bastante curioso, do cemitério de Jacareí, né, do Avareí, que tem um túmulo ali dentro que é mais antigo que o próprio cemitério, né? Sim. Como é que você achou isso? Fala um pouquinho sobre essa história. Então, eu sempre quando eu vou ao cemitério do Avareí, eu passo por esse túmulo, né? E ele sempre me chamou a atenção porque o túmulo é de 1850. E o cemitério foi constituído em 1870 e inaugurado em janeiro de 1871. Aí eu fiquei sabendo, né, através de outros documentos, que a família Simon era uma família de judeus. E como os cemitérios eram da igreja, e mesmo quando o cemitério passou para o município, ele não era um cemitério laico, ou seja, você só podia enterrar quem era católico ali dentro, ficou uma confusão. Como que você vai enterrar essa pessoa se oficialmente ela é judia? E aí eu tentei procurar em todos os documentos do Avareí, os mais antigos, né? Não há menção nenhuma àquele túmulo. Só existe ele. Só existe ele fisicamente, né? Não uma menção a respeito dele. E quer dizer, então, o cemitério foi construído ali, lógico que a entrada era outra, né? Do cemitério onde é o túmulo da Adélia, né? Onde está a Rua da Adélia, que está os Barões também está ali, o Gomes Leitão também está ali. Então tem uma porta antiga ali que era a antiga entrada. E fala um pouquinho, esse foi o seu primeiro livro que você publicou? Sim. E você pretende seguir esse caminho, você como historiadora, quer publicar outros livros sobre outros períodos de Jacareí? Você já tem alguns planos ou ainda não? Assim, planos assim, já acertados ainda não, mas eu pretendo ver mais alguma coisa a respeito de Jacareí e de Becacia. Porque isso é o que entrou na minha dissertação, mas a minha orientadora cortou muita coisa, porque muita coisa era específica da cidade. Então, o que sobrou, vamos assim dizer, entre aspas, dá para fazer um livro ainda. E você também faz parte da Academia Jacareiense de Letras, né? E como é que você analisa esse momento, esse boom literário que Jacareí tem atualmente? Em que isso é benéfico para a cidade? Em que pode melhorar? O que você pode falar sobre isso? Então, isso está muito bom, porque foi o meu livro, logo em seguida o livro da dona Rita Milha, vai ter ainda da Helenita, vai ter ainda da Dinamara, que também em parte é a história, né, que é a parte cabocla da cidade, né, a parte, vamos dizer, entre aspas, caipira da cidade. Eu estou analisando, acho que estou achando muito bom. Isso valoriza, isso chama outras pessoas para conhecer a história da cidade, para conhecer a cidade, chama para a leitura, uma das grandes missões da academia é trazer os jovens também, fazer com que os jovens também passem a não só a ler, mas também a escrever. Então eu estou achando muito bom esse boom que está tendo e acho que ano que vem vai ter mais. E quem quiser achar o seu livro, como é que pode comprar? Qual o telefone? Então, na verdade, o livro é pela LIC, né, a Lei de Incentivo da Cultura, e na verdade ele não é vendido. A destinação dele é majoritariamente para pessoas da área de história, né, e professores. Vai ser distribuído em escolas? Vai ter algumas distribuições em escola, eu estou indo em algumas universidades também, então onde eu vou fazer palestra, eu aproveito e já distribuo entre os professores de história. E para a gente terminar a nossa conversa, no seu livro tem muita referência também a números, população, esses dados que eu falei sobre o número de mortos. Como é que você analisa essa evolução de Jacareí passo a passo? Ela foi evoluindo mais ou menos como as outras cidades foram evoluindo? Ou ela teve alguma coisa diferente dessa época do século XIX até passar para o século XX? Então, no final do livro eu até comento, né, porque o Monteiro Lobato falava das cidades mortas, né? Que todas as cidades por onde passou o café, as cidades morreram.
Não necessariamente. Jacareí teve muito café. E o que aconteceu? A posição geográfica da cidade ajudou muito. O fato dela ser próximo da capital e ao mesmo tempo estar próximo da capital federal na época. E acho que a grande sacada, né, do Gomes Leitão foi ter puxado esse ramal ferroviário. Porque quando acabou o café, nós passamos a receber a estrada de rodagem, que seria a antiga estrada Rio-São Paulo, que foi inaugurada em 26, e mais a estrada de ferro, possibilitou que viessem outras pessoas para cá e a economia de indústria substituísse do café. Então a decadência das cidades mortas não foi geral, e essa posição é que salvou Jacareí e permitiu uma transição, ainda que, claro, houve momentos de estagnação, né, começo do século XX, depois teve o crack de 1929, a cidade foi afetada, todas as cidades foram... Quase todo mundo faliu naquela época, todo mundo faliu e tal. E depois nós tivemos a sorte também da rodovia da Presidente Dutra passar aqui perto. Então, de um modo geral, Jacareí, pela sua posição geográfica, ela conseguiu entremear períodos de estagnação com períodos de evolução econômica. Jacareí teve sorte nessa localização, né? Sim, sim. Tá certo. Bom, Ana Luísa, eu queria agradecer então a sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo livro. Obrigada. E obrigado pela sua entrevista. Obrigada a vocês. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!